parado e ele expulsa o Igor. Detalhe, no início do jogo teve um lance na frente do banco. O Jean Imer, se eu não me engano, deu um carrinho com os 2 pés por trás. Não me lembro qual atleta nosso. Se o VAR é tão ativo como foi para expulsar, era lance para expulsão. Então, assim, não tô tirando da minha responsabilidade, tá? Não tô, de maneira alguma. Vocês me conhecem, sempre assumi aqui quando o Vila não está bem ou quando o Vila tinha que melhorar ofensivamente. Mas hoje, me desculpa, a responsabilidade da derrota é desse cidadão aí. Mas claro que não vai ser analisado, porque a Série B, duvido, mas assim, se o quadro de árbitros fizesse alguma coisa, esse árbitro estava suspenso. Barônio, deixou... Não tem como eu explicar muito sobre o jogo aqui, acho que vai ser talvez a coletiva mais curta, porque não tem o que eu falar. Na minha opinião, até a expulsão do Igor Henrique, o Vila era extremamente superior ao Novo Horizontino, que é uma grande equipe, muito bem treinada, e mesmo com a menos, o Vila continuou melhor. Os números, 55% de posse de bola, total de chutes, a gente deu 17 chutes, o Novo Horizontino deu 8. Sabe quantas defesas o House fez? Nenhuma, 0. House não fez defesa na partida. O goleiro adversário fez 7. Escanteio a gente teve 13. Eles tiveram 2. Com um jogador a menos, eu não tenho. Quem falou na roda ali foi o Thiago, capitão da equipe, falou muito bem. Eu não tenho condição de cobrar o meu time com uma derrota dessas, mesmo sendo dentro de casa. Me desculpa o torcedor, mas eu não tenho como cobrar os meus atletas com uma arbitragem dessa e conseguindo fazer um jogo tão superior ao Novo Horizontino. Futebol tem disso. Agora o que nós temos que fazer é recuperar esses atletas para a gente tentar vencer, fazer de tudo para a gente buscar o resultado fora de casa. Boa noite, Lacerda. Marina Veiga, da Fernanda. Boa noite, Marina. É o seguinte, eu queria falar contigo um pouquinho sobre a questão das finalizações. Você mesmo apontou, a gente teve um volume grande de finalizações, só que 17. Faltou qualidade nessas finalizações. Poucas delas foram ali de fato perigosas, né, acertaram em cheio o goleiro, e houve também uma dependência muito grande, uma procura muito grande de finalizações de cabeça ali pro Chapo dentro da área. E aí eu queria saber de você um pouquinho mais, assim, do porquê procurar tanto esse tipo de finalização com esse atleta específico e por que faltou tanta qualidade nessas outras finalizações dos outros atletas. Esses dias eu escutei uma entrevista de um treinador que disse que ele não teria culpa, né? O time dele teve vários, na Série A do Brasileiro, o time dele teve muitas finalizações e ele não tem culpa do jogador errar o gol. Eu não concordo. A responsabilidade ela é minha. Nós temos que treinar mais. Essa questão do Chapo aí, nós temos, eu vou te falar no jogo aéreo, nós temos Chapo, Thiago, Igor, Henrique, Poveda. A gente não direciona só pro Chapo. É que o Chapo é um jogador que está num nível muito alto, está jogando muito bem, a bola parece que procura ele. Nós temos situações que, por exemplo, nós temos situações de bola parada que a gente atrai no primeiro pau para jogar no segundo, e a bola acaba procurando o Chapo, também pela fase boa que ele vive. Acho que nós tivemos muito volume ofensivo. A questão dos cruzamentos, a gente tem que lembrar que a gente estava com um a menos, então tem momentos que tu não consegue entrar triangulando por dentro. E a questão da bola não ter entrado, foram 17 finalizações, né, como eu disse, 7 defesas, nenhuma do House. A responsabilidade ela é minha, a gente tem que treinar mais. Lembrando que a gente teve pouco tempo de treinar, né, nesses últimos dias, a sequência muito dura de jogos. E não estou aqui arrumando desculpa, mas semana que vem a gente vai ter uma semana cheia de trabalho. A gente vai ter aí esse final de semana para recuperar os atletas. Temos uma semana cheia para jogar só na segunda-feira contra o Criciúma. Tu pode ter certeza, né, assim como eu disse lá no Campeonato Estadual, que a gente ia melhorar o volume ofensivo. Eu acho que a gente não precisa melhorar o volume ofensivo. O nosso volume ofensivo ele tá muito bom. A gente tem que melhorar são as finalizações, né? Mas a gente também não pode ficar dependendo só do Poveda ou só dos atacantes. Acho que passa por um leque de jogadores. Pro próximo jogo eu já vou ter o André Luiz, que eu tenho certeza que é um reforço muito grande. Mas a tua colocação foi certa. A gente vai trabalhar, né, durante a semana essa questão de melhorar o arremate final para ver se a gente consegue converter as grandes oportunidades que a gente está criando em gols. Lacerda, boa noite. Boa noite. Ontem você praticamente descartou que os 4 jogadores que estavam voltando de lesão iniciariam a partida, né? Por conta do... Peço desculpa, tá? Peço desculpa. Por conta do tempo que eles ficaram sem jogar. Eu queria saber o que te fez mudar de ideia de ontem para hoje. Eu precisava, a gente não tem informação do adversário, né? O Vila, eu vi que até a nossa escalação até ela saiu antes, né? E faz parte, por quê? Porque o Vila é um clube grande. Além de ser grande, tem uma cobertura muito boa de vocês, qualificada, né? E do outro lado a gente não tinha informação.
Nenhuma do Novo Horizontino. Tanto que foi surpresa para nós a entrada do Vagninho, a entrada do César. E da nossa parte, como a gente sabe que vocês cobrem muito bem, e aí é mérito de vocês, em alguns momentos eu preciso, né, como eu te falei, peço desculpa, né, mas realmente já estava definido que os atletas iam jogar, todos eles, né, o Thiago, o Giamota. O Giamota até foi uma opção minha ali de tirar o atleta com 20 minutos de jogo, porque o jogo estava muita transição, e o Jean, ele estava sem jogar há 29 dias, Labandeira há 34 dias, então Labandeira saiu no intervalo, vinha fazendo um bom primeiro tempo, saiu porque tomou o cartão e também porque eu tenho um campeonato pela frente. Eu sei que o futebol, ele é muito... A gente perde um jogo, né, e às vezes a gente... Sabe como é o futebol, mas eu não sou o cara que penso só nesse jogo, né, não vai acabar o mundo, é muito ruim perder, mas eu tenho que pensar no contexto geral da competição, né. Eu poderia ter deixado o Jean, quem sabe, até o final. Talvez o Jean nos daria um pouco mais de qualidade na reta final do jogo, apesar que o Dodô entrou muito bem. Mas assim, e aí, se o Jean fica até o final da partida e a gente consegue um ponto aqui, e o Jean, por estar 30 dias, né, sem jogar, sofre uma lesão, o que seria mais prejudicial ao Vila? Na minha opinião, é perder um atleta que nem o Jean. Então foi uma opção minha, né, de não deixar o Jean os 90 minutos, porque ele vem de um tempo sem estar na atividade. Boa noite, Lacerda. Boa noite. Depois de uma derrota em casa, aumenta ainda mais a pressão por um bom resultado fora de casa, né? Vocês encaram desse jeito também, enxergam desse jeito? Vai levar essa pressão para o próximo jogo? Com certeza. A pressão é normal, a pressão é natural. E te digo mais, a gente sofre pressão aqui até quando ganha. E eu adoro isso. Pressão é o que move nós. Eu vou te falar que eu acho que eu não tenho nem perfil para trabalhar em time que não tenha pressão. Hoje ali no banco ali eu estava sendo pressionado, né? E faz parte. Agora a gente tem que ter a semana cheia de trabalho. Gostei da postura dos atletas. Não preciso falar aqui o que foi dito pelo nosso capitão, mas os próprios jogadores entendem que a gente tem que ter essa postura com um a menos, cara. O Novo Horizontino é um time que vem há 2 anos aí brigando para subir. No último ano bateu na trave pelo acesso, tem um investimento altíssimo, é uma equipe muito bem treinada pelo Humberto, tem muita qualidade do outro lado, e pensar que nós mesmo com um a menos, na minha humilde opinião, e acho que é do Baronil, né, que ele falou no início ali que a gente foi superior, né, então assim, com um a menos a gente conseguiu ser superior ao adversário. Então assim, a gente já falou ali, a gente vai trabalhar muito essa questão, vou pensar muito na estratégia para jogar fora de casa, porque para a gente manter, por exemplo, vou dar um exemplo, para a gente manter esse mesmo time que iniciou hoje, claro que eu vou ter a ausência do Igor Henrique, a gente tem que ter a certeza que o time vai entregar o mesmo comportamento fora de casa, porque se na semana eu não sentir que a gente não vai conseguir entregar, vocês podem ter certeza que terão mudanças. Terão mudanças de peças, terão mudanças de repente, de sistema de jogo, porque a gente vai para Criciúma enfrentar um adversário que, na minha opinião, tem um grupo qualificado, um treinador experiente, está atravessando um bom momento, um mau momento, né? Mas eu tenho certeza que o Criciúma vai dar a volta na competição, mas não pode ser contra o Vila. A gente vai para lá para tentar buscar o resultado positivo. Humberto Castro, PUC TV. Ô, Lacerda, você falou do André Luiz, como é que ele está para se colocar à disposição, já estrear no próximo jogo, que janela vai abrir, né? E se só ele vai resolver o problema aí da falta de gols? Tá pronto. Assim como todo o elenco, né, Humberto? A gente é um atleta de alto nível, acho que o Vila se movimentou muito bem. Às vezes a gente vê muitas contratações. Eu confesso que eu prefiro muito mais como o Vila trabalhou nessa janela, nessa pequena janela, né? Às vezes contrata 3, 4 e, né? O Vila foi certeiro, achou um jogador, que já falei na minha pré-jogo, né? André é jogador de Série A de brasileiro, mas não só ele, né? A gente tem que pensar que todo o time precisa melhorar nessa questão das finalizações, como a colega falou, e a gente vai ter uma semana cheia de trabalho, vamos cobrar muito isso. Os atletas são comprometidos, eles treinam muito. O pessoal de frente ali, o Poveda é o maior exemplo, cara. O Poveda, se tu deixar ele quer fazer finalização todo dia, e ele faz todo dia, mesmo que seja numa carga menor. Mas pode ter certeza que a gente vai dar uma intensificada nessa semana, porque mesmo com um a menos, né, a gente poderia ter empatado pelo número de finalizações e volume ofensivo que a gente teve. Rafael Bessa, SPT, Pelícia Dourada. O Vila sofre a segunda derrota consecutiva e sai do G4. Qual é o efeito psicológico disso? E até para a questão anímica mesmo.
São 9 dias até o próximo jogo permanecer fora do G4. Não dá tempo de lamentar. Dá tempo. O grupo é extremamente experiente, a gente está acostumado com essa situação. Era um duelo direto, mas que hoje, infelizmente, mandaram um cidadão aqui para estragar o jogo, que foi o árbitro da partida, e ele estragou, ele conseguiu estragar. A gente não tem tempo de ficar se lamentando, a gente tem que só recuperar esses atletas. Tem alguns atletas aí, Elias, Formiga, Pagno Sati, Chapo, João Vieira, estão com a minutagem muito alta, Poveda. Então a gente precisa, vamos conseguir aí dar um tempo de recuperação para esses caras aí de 2 a 3 dias, né, dentro do clube, claro, né, se recuperando. Hoje o Vila conta com uma estrutura muito boa para recuperar os atletas, e aí a partir daí a gente não tem tempo de ficar preocupado. Obviamente que incomoda, mas principalmente a mim. Diz para os atletas, acho que tudo que a gente vem produzindo nessa competição, as nossas vitórias em casa, essa atuação com um jogador a menos, acho que o Vila não merecia estar fora do G4. Estamos, agora é correr atrás, ir a Criciúma, buscar uma vitória para fechar, depois trazer o jogo contra o América aqui, e se tudo der certo, nessas próximas 2 rodadas, a gente retomar o G4 da competição. Boa noite. E nessas 2 derrotas, 2 jogadores expulsos. Acredito que a de hoje ainda dá para poder jogar na conta do árbitro, mas qual que é a postura agora a ser adotada para que esse tipo de situação não aconteça novamente, porque foram 2 expulsões que acabaram deixando o Vila desbalanceado em campo? Essa pergunta é boa e o árbitro tinha que fazer coletiva também, né? Isso é uma coisa que tinha que mudar no futebol. E aí tinha que fazer essa mesma pergunta para ele: o que o senhor vai fazer para reparar o erro que tu fez? Porque o lance do Diego, e aí assim, a gente vê o lance do Diego, como que eu vou cobrar os atletas? Se a gente tem um determinado tipo de expulsão, aí é responsabilidade do clube, da comissão, de sentar com os atletas. Agora eu pergunto para vocês, lá contra o Cuiabá, o Diego tá numa disputa, realmente bate no rosto, o árbitro, a 2 passos do lance, o árbitro dá um amarelo, com muita convicção. Aí o Cuiabá fez uma cena, fizeram um teatro, chamaram a ambulância. Quando eu vi que o Derek estava em pé, eu falei, mas e aí? Por que esse teatro todo? Hoje aqui, totalmente, não tem nem o que falar da expulsão. O Igor Henrique para com o braço, bate no nariz do cara. O carrinho que ele deu no início do jogo foi muito pior. Então, assim, eu confesso que é difícil eu chegar no jogador. Eu vou ter que falar, gente, vocês cuidem para não encostar no adversário, porque a arbitragem contra o Vila, eles marcam. Né? A expulsão final ali foi para compensar, tá? Que na minha opinião nem foi para expulsão. Para te ver o quanto ruim ele é. Que não era para expulsão. Tem o braço do jogador do Novo Horizontino e não pega no rosto do Elias. Mas como ele é muito ruim, ele acabou expulsando o jogador do Novo Horizontino para dar uma compensada, né? Faltava ali 15, 20 minutos para dar uma compensada. Agora sim, a gente vai conversar com os atletas, mas são 2 expulsões que é difícil eu cobrar alguma coisa deles. Valeu?